Para concluir a sessão de abertura, chamo ao palco Sua Excelência o Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado. Muito boa tarde a todos. Uma conferência que começa por título Desafios da... O meu desafio é sempre o mesmo, é o desafio dos púlpitos baixos, mas que, enfim, como não trouxe nada para ler, hoje não tenho grande dificuldade. Desafios da mobilidade. Mobilidade, sustentabilidade, talvez sustentabilidade seja talvez das palavras provavelmente que deve estar no top, não sei se 10, se 5, das palavras mais utilizadas em tudo que é conferência hoje, seja conferências sobre agricultura, indústria, saúde, o que quer que seja, a palavra sustentabilidade lá está. E na mobilidade também. O tema da mobilidade ganhou contornos de importância na organização da nossa vida todos os dias, nossa vida social, que não tinha há 2 décadas atrás e, portanto, ganhou estatutos de direito, ganhou estatutos de uma relevância enorme. E, por isso, o problema existe. E a combinação de mobilidade e insustentabilidade existe porque é real. Sustentabilidade de vários pontos de vista, do mais natural que é o ambiental, mas também, sejamos claros, do ponto de vista económico, a forma como nos vemos é francamente insustentável do ponto de vista económico, seja do ponto de vista do tempo que perdemos, seja do ponto de vista dos recursos, da energia que gastamos para nos movermos. Lá em casa não vamos cada um de nós para uma sala ligar uma televisão e acender a luz, juntamos-nos todos na mesma sala a ver a mesma televisão com a mesma luz, mas na mobilidade não nos comportamos dessa forma e, portanto, gastamos muito mais recursos do que aqueles que seria suposto. E também socialmente insustentável. A forma como nos movemos, de facto, não é digna do século XXI, daquilo que nós esperamos para os nossos cidadãos, quando vemos as dificuldades que têm no acesso ao trabalho, à educação, à saúde, ou quer que seja, ou então nas horas que passam nas filas de trânsito todos os dias, enjaulados, e a palavra é mesmo essa, dentro de um carro, sozinhos, sem poder lá sair, tal como aqueles que estão presos numa cela. E, portanto, o problema existe em todo o território, nas áreas metropolitanas e nos territórios de baixa densidade. As soluções não são exatamente iguais, one size fits all não dá para aplicar para todo o país e, portanto, é muito importante que a área metropolitana, e eu não comecei por uma brincadeira, esqueci-me de fazer os cumprimentos, cumprimentava a Ana Paula Vitorino, enquanto Presidente da Autoridade Metropolitana de Transportes, pela iniciativa da realização desta conferência sobre este tema dos desafios da mobilidade nos territórios de baixa densidade, e já agora cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Covilhã, que me esqueci de fazer ao início, e todos os presidentes presentes, o Sr. Reitor, a Sra. Embaixadora, todos os técnicos de diversas empresas da área da mobilidade que aqui estão, que já os vi, os membros das instituições públicas, da AMT, do IMT, enfim, estão cá diversos, a todos, muito boa tarde, a brincadeira distraiu-me dos cumprimentos. Mas voltando ao tema da mobilidade e dos desafios, portanto, os desafios não são todos iguais. E estes têm que ser, de facto, debatidos e olhados de frente. Essencialmente, enfim, o tema é vasto e eu não me vou alongar, há essencialmente 3 aspectos que eu gostava aqui de referir. O primeiro deles tem a ver com a organização e o planeamento. O facto de termos hoje a possibilidade, e ainda bem, de termos as autoridades de transporte distribuídas pelo território e, portanto, serem os municípios e as CIMs, quando os municípios nelas delegam que têm a responsabilidade de organizar um modelo de transportes, é de facto uma boa notícia. É boa notícia porque são estes territórios, quem cá vive, quem cá conhece a realidade, que pode melhor decidir qual a solução que melhor serve às populações. E, como digo, as soluções não são todas iguais para todo o território. Temos, obviamente, que dotar estas instituições, estes municípios, estas CIMs, de capacidade. E nós temos, através do Fundo de Serviço Público de Transportes, criado avisos que permitem a estas entidades financiarem-se para a capacitação, seja para capacitar os seus técnicos, seja para adquirir sistemas de gestão de transportes, de softwares diversos, enfim, para encontrarem as formas que melhor servem e encontrar financiamento para elas. São estas entidades gestoras, os municípios, que podem melhor, e está cá a Paula Teles, não me perdoaria se eu não dissesse isto, que melhor podem organizar o espaço urbano para uma convivência saudável entre diferentes modos de transporte, entre aqueles que são os transportes públicos convencionais, mas também chamar ao contributo para a transformação, toda a mobilidade ativa que nos faz tanta falta e que em tempos já foi, digamos, um eixo central e que hoje, por razões diversas, deixou de ser. Criar condições para que andar a pé e andar de bicicleta seja uma boa solução é também muito importante. Mas são estas entidades, são vocês, enquanto autarcas e enquanto organizações de comunidades intermunicipais de autarcas, que podem encontrar estas soluções. Claro que as coisas não se fazem só com a vontade, é preciso encontrar
e este é o segundo aspecto que eu queria referir, financiamento. É preciso encontrar investimento e financiamento, é indiscutível. Temos tentado apoiar e temos tentado criar eixos de apoio exatamente a estes sistemas. Por um lado, financiando a aquisição de autocarros, que tem servido também muitos concelhos do território nacional, que não as áreas metropolitanas. Se olharmos para o plano Ferrovia 2020, e eu agora já não sou secretário das infraestruturas, mas já fui, os 2 mil milhões de euros que eles estão investidos são essencialmente fora das áreas metropolitanas. São na melhoria, na eletrificação da Beira Baixa, são na eletrificação da Beira Alta, são na linha do Oeste, são na linha do Algarve, são na linha do Douro, enfim, são em territórios que não são as áreas metropolitanas. Mas também o PART, o ProTransp e o Extrapart, o financiamento que fomos atribuindo desde 2019, que constituirão em 2023 um montante de 260 milhões de euros distribuídos, vieram para cobrir um outro aspecto que é não tanto o da oferta, mas agora mais o da atratividade do transporte público por via da redução do seu preço. E, de facto, há uma crítica sistemática que essa distribuição não é equitativa, no sentido de que as áreas metropolitanas acabam por ter um financiamento superior em relação ao restante território. A verdade é que a iniciativa começou em 2019 com o objetivo de reduzir o preço dos transportes públicos, dos passes, e só havia uma maneira de o fazer, era reduzir onde eles existiam, e foi por aí que se começou. Estamos depois, logo a seguir, criou-se o ProTransp, que era uma tentativa de criar um incentivo apenas dedicado a territórios de baixa densidade para melhorar a oferta. A pandemia trocou-nos as voltas, obrigou-nos a consumir todos esses recursos com a manutenção do que existia para que as pessoas não ficassem sem transporte público, e tivemos que, em cima disso, colocar um montante adicional de apoio extraordinário, o Extrapart, que também foi preciso para mantermos o nível que temos. Hoje estamos num momento diferente. A procura dos transportes aproxima-se a 2019, em muitos casos já ultrapassou. Não queremos retirar dinheiro do sistema, queremos, por isso, manter os 260 milhões de euros, e no orçamento de 2024 teremos mais 100 milhões, 360 milhões de euros para um programa que já não se vai chamar nada do que chamávamos até agora, vai se chamar Incentiva Mais Transporte Público, ou Incentiva Mais TP. Este montante, 360 milhões de euros, será distribuído com uma lógica diferente daquela que foi distribuída até agora. Em primeiro lugar, o que nós queremos é atribuir maior responsabilidade, mas também maior previsibilidade às verbas que as CIMs vão receber e as áreas metropolitanas vão receber. Queremos, por isso, que a distribuição seja feita não esquecendo uma realidade que é, se há um transporte público que tem uns espaços reduzidos que eram financiados, eles vão ter que continuar a ser, e isso é indiscutível, e portanto vamos ter que ter em conta a distribuição, a taxa de utilização de transporte público por todo o país, mas queremos olhar para o território e ver, nas zonas onde a taxa de utilização de transporte público é inferior àquela que é a média nacional, aí temos que dar um incremento, uma taxa adicional para que esses territórios possam, de facto, fazer esse trabalho, procurar soluções que permitam incrementar a taxa de utilização de transporte público. A gratuitidade dos passos para jovens, para estudantes até aos 23 anos, é outro aspecto que também queremos que seja um contributo para meter mais massa nos sistemas de transportes e, com isso, melhorar a sua eficiência. Termino com uma nota apenas relativamente a um terceiro eixo, e isto, de facto, era uma conversa que precisávamos aqui toda a tarde, um terceiro eixo que tem a ver com as pessoas. E este hub que aqui foi anunciado pela Presidente da Autoridade Metropolitana de Transportes vai nesse sentido. Nós temos também que deixar de usar desculpas. Temos, todos nós, com muita facilidade, arranjamos argumentos para não utilizar aquilo que temos ao nosso dispor de transportes públicos. E temos que deixar de o fazer. Eu sou um exemplo disso. E não vim ontem de Viana do Castelo para Lisboa, porque moro em Viana e trabalho em Lisboa. Lisboa é, de facto, muito longe. É um castigo duplo, isto de ser mesmo de um governo, ainda por cima morar longe. Mas vim de comboio, mas não vim ontem por acaso, porque vinha cá hoje. Posso mostrar-vos o meu track record de bilhetes comprados de OCP para minhas viagens e vão ver que, pelo menos uma vez por semana, por norma, quando não as duas, faço esta viagem. E vir de Viana para Lisboa não é assim tão fácil como pode parecer. Do Porto para Lisboa é, mas de Viana já não é tanto. Mas é possível. E, portanto, a maior parte das vezes todos nós nos arranjamos desculpas para não usar, porque de facto nos dá um bocadinho mais de trabalho, porque temos que pensar, porque temos que planear um bocadinho mais a nossa vida e porque não podemos viver naquele registro do eu quero decidir à última hora tudo aquilo que quero fazer. É verdade. Requer uma disciplina diferente daquela que é o dos nossos dias. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças têm que começar a perceber
que essa tem que ser a filosofia a bem de todos. E, portanto, este que aqui temos é também um projeto muito interessante. Há um trabalho que temos que fazer de comunicação, de convencimento das pessoas que, de facto, é possível encontrar alternativas, sem prejuízo, sabemos todos que ainda há um sistema que tem que ser muito melhorado. Eu, não falando de baixa densidade, mas falando das áreas metropolitanas, falo muitas vezes dos milhões de euros investidos, que estamos a investir nas redes de transporte, e na realidade as pessoas perguntam em resultados, eu digo não tenho, porquê? Porque apesar de tudo, desde 2016 até agora, todo investimento que planeamos, projetamos, concursamos, ainda não está no terreno. Vai começar a partir do próximo ano. Aí sim poderemos começar a ver resultados. Aqui também teremos que ter esta paciência, de trabalhar de forma a convencer as pessoas, de encontrar modelos que melhor as sirvam, de desenhar as soluções que possam corresponder às necessidades e de fazer o trabalho de convencimento de todos, porque não há alternativa. De facto, todos os sinais nos indicam que temos que mudar de vida em muitas áreas e na forma como nos movemos também. Voto-se uma conferência excelente, que daqui sejam extraídas conclusões que nos sirvam também a nós, que temos de tomar decisões para tomarmos as melhores decisões possíveis. Muito obrigado.